Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês uma história, supostamente baseada em fatos reais, escrita pelo grande autor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escreveu essa história baseando-se em acontecimentos que ele ouviu falar e que supostamente aconteceram há muito tempo atrás, mais precisamente na época da Idade Média. O nome desse conto que eu vou narrar para vocês aqui é A Morte Rubra, escrita pelo grande autor Edgar Allan Poe. Em um reino distante, na época da Idade Média, havia um príncipe que era próspero e feliz. Seu reino era um dos melhores reinos daquela época. As pessoas viviam em paz, viviam em tranquilidade. Não havia nenhum tipo de doença, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de mal. As pessoas viviam em harmonia. Os pais amavam seus filhos. Os filhos amavam seus pais. Dessa maneira não havia nenhum tipo de prejuízo em absolutamente nada. Porém, em um determinado momento, surgiu uma doença misteriosa, assustadora, que deformava o rosto, os braços, as pernas e todas as demais partes do corpo humano dos indivíduos daquele reino. Esta morte era tão terrível que a pessoa esvaía-se em sangue 3 dias depois de ter contraído a doença. Ninguém sabia exatamente por que aquela doença surgiu. Ela simplesmente apareceu do nada. Então, as pessoas começaram a morrer, lenta e gradualmente. Um reino que no início era formado por um número gigantesco de pessoas, agora era formado por um número gigantesco de cadáveres. As pessoas foram morrendo lentamente. Os cemitérios, que no início tinham poucos habitantes, agora haviam mortos uns em cima dos outros, devido à falta de espaço para sepultá-los. Um morto era colocado sobre outro morto, um cadáver colocado sobre outro, dentro de uma mesma vala comum, devido ao grande número de mortos. O rei, próspero e feliz, teve um plano. Ele disse consigo mesmo: irei edificar uma abadia, colocar dentro dela todas as pessoas que eu mais amo, que eu mais prezo, as mais inteligentes, as mais simpáticas, as mais familiares a mim, todas as que verdadeiramente eu prezo, serão colocadas juntamente comigo nesta abadia. As portas desta abadia serão fechadas com grandes ferrolhos, e essa peste terrível que está amedrontando e matando todos os meus cidadãos não me fará mal algum, nem a mim e nem aos que eu amo. A ideia parecia fantástica para aquele rei. O rei então resolveu construir sua abadia e colocar ali dentro todas as pessoas que ele amava. Para evitar que a doença entrasse dentro da abadia através do ar, as portas e janelas eram trancadas. Uma luz artificial foi colocada dentro da própria abadia. Haviam vários trípodes junto às paredes da abadia. As trípodes nada mais eram do que grandes castiçais formadas por 3 braços. Nestes braços haviam 3 velas pendentes. As 3 velas eram grandes o suficiente para iluminarem vários salões e vários corredores ao mesmo tempo. Ora, o rei ordenou que fossem construídos vários salões, mas há 7 salões daquela abadia que se destacavam devido às suas características peculiares. A primeira foi totalmente ornamentada com ricas tapeçarias azuis,
E o vitral da luz que iluminava aquela abadia também era um vitral totalmente azul, de tal maneira que aquele salão era belamente azul. O segundo salão era ornamentado com ornamentos e cortinas púrpuras. E o vitral daquele salão também era de um belo arroxeado. O terceiro salão era totalmente verde. Tanto o vitral quanto as paredes, os tapetes que ficavam no chão, tudo era verde. O quarto salão era mobiliado com laranja. Tanto as mobílias quanto as paredes, as cortinas e o próprio vitral eram totalmente laranjas. O quinto salão era inteiramente branco, mas de um branco totalmente onírico, dando a impressão de que ao estar ali dentro, você havia feito uma viagem ao reino dos mortos, onde apenas uma luz esfumaçante, esbranquiçada, sem vida. O sexto salão era roxo e violeta ao mesmo tempo. E o vitral era formado por essas cores. Mas agora, meu amigo que está assistindo esse vídeo, eu quero fazê-lo prestar mais atenção no sétimo salão que se encontrava dentro da abadia, pois o sétimo salão era feito com cores totalmente diferentes das demais. O sétimo salão da abadia era todo preto e o vitral era vermelho, mas de um vermelho de sangue. De tal maneira que quando a luz passava pelo vitral, além da cor do salão ser totalmente preta, totalmente escura, a luz deixava um ar totalmente avermelhado, como se ao entrar ali você estivesse fazendo uma viagem de ida sem volta ao mais profundo dos infernos, onde apenas a luz vermelha e a escuridão tenebrosa rondam as almas dos torturados e amaldiçoados por Deus. Essa era a abadia construída pelo príncipe feliz. Claro que além desses 7 salões haviam muitos outros. Haviam salões que eram embelezados por uma cor mais viva, mais alegre, em que a própria vida pulsava ali dentro. Mas essas 7 partes da abadia, sem dúvida alguma, eram as mais assustadoras devido ao seu ar estranho. Nos corredores, as 7 luzes dos 7 salões acabavam se encontrando, de tal maneira que criava-se um jogo de luz simplesmente assustador, tenebroso e ao mesmo tempo algo celestial, onírico, belo. Quando as pessoas começavam a dançar, elas literalmente se alegravam o tempo todo, pois o rei, o príncipe feliz, havia as escolhido dentre todas as pessoas do reino para serem as únicas sobreviventes daquela peste maldita, a peste rubra. Elas, mesmo estando trancadas dentro da abadia, tinham todos os víveres necessários para o seu pleno desenvolvimento. Tinham comida, tinham bebida, tinham uma orquestra que fazia festas o dia inteiro. E elas se alegravam, dançavam, riam. E muitas delas iam para cada um desses 7 salões que eu destaquei aqui. Mas poucas eram corajosas o suficiente para entrarem no 7º salão, de tonalidade totalmente escura e de vitrais totalmente avermelhados. Pois afinal de contas, quem, em sã consciência, ficaria em um salão cujas cores faziam com que o homem ou a mulher mais belos se transformassem na fisionomia do próprio Satã? Pois devido ao jogo de cores,
quando a luz do olhar natural humano entrava em contato com a cor escura do salão e ao mesmo tempo a cor avermelhada do vitral, acabava desenvolvendo uma tonalidade totalmente assustadora. O rosto se transformava numa espécie de sombra, uma sombra demoníaca, uma sombra escura, algo totalmente terrível. Dessa maneira, apenas alguns poucos corajosos tinham a ousadia de dançar e festejar no 7º salão e de conversar sobre as coisas mais frívolas possíveis no 7º salão, e mesmo assim por pouco tempo, pois até os mais corajosos e destemidos dentre eles acabavam se sentindo assustados porque a fisionomia dos seus próprios amigos agora lhes parecia de um animal feroz, a de um puma, com os olhares avermelhados e os dentes avermelhados, e a fisionomia totalmente enegrecida pela escuridão. Ora, no 6º mês, o príncipe fez um baile de máscaras. As pessoas dançavam e se alegravam ali dentro por estarem a salvo da peste rubra que continuava matando do lado de fora da abadia. Pois enquanto todos esses acontecimentos sucediam dentro da abadia, e as pessoas alegres, felizes, devido ao fato de estarem protegidos ali dentro, por outro lado, do lado de fora da abadia, pessoas continuavam morrendo aos montões. As mães, por já não terem mais o que comer, comiam a carne de seus próprios filhos, na tentativa de se manterem vivas. Mas que tolice da parte delas, pois a própria carne apodrecida de seus filhos ainda vivos fazia com que a doença que os estava ceifando também passasse a elas, e não demorava muito, elas também acabavam morrendo. Todos os víveres, todos os alimentos, bem como os animais, estavam todos dentro da abadia, exceto os seres humanos, pois o rei colocou dentro da abadia tudo o que ele precisava para alimentação, nutrição e saúde dos que eram considerados bem-aventurados por estarem ali junto com ele. Já as pessoas do lado de fora morriam de fome, de frio, de medo, de pavor, de pânico, de todos os sentimentos mais releves e mais assustadores que um ser humano pode ter. Gritos eram o substituto do antigamente cantar do galo. Pois quando a pessoa gritava, é porque a peste rubra havia ceifado mais um logo no início de mais um dia. Ora, o príncipe, feliz, como eu já destaquei aqui, fez um baile de máscaras, junto com as pessoas bem-aventuradas que estavam junto com ele. As pessoas cantavam, dançavam, se alegravam. Havia ali dentro da abadia, dentro mais precisamente daquele salão preto dos vitrais vermelhos, um relógio cujo pêndulo se movia lentamente para a direita e para a esquerda. Aquele relógio, cada hora, fazia um determinado tipo de som que fazia com que as pessoas alegres parassem de dançar, pois elas sabiam que cada vez que o relógio dava 1 hora a mais, era porque do lado de fora várias pessoas estavam morrendo. 1 hora a mais que aquelas pessoas estavam vivas e que o relógio as fazia lembrar disso, era 1 hora a mais em que mais uma mãe enterrava seu filho, ou mais uma mãe se atrevia a comer a carne de sua filha, ou mais um pai assustado comia a carne de sua própria esposa e a dava a seu filho, ou mais 1 hora em que pessoas morriam como se fossem animais, do lado de fora da abadia, evidentemente. Já do lado de dentro as pessoas ficavam assustadas quando o relógio dava o seu som de mais 1 hora. Mas daqui a pouco elas se esqueciam de tudo e começavam a dançar novamente,
uma música alegre, que as fazia felizes, as faziam sorrir, as faziam cantar, as faziam agradecer ao príncipe feliz por tê-las trazido ali, tê-las mantido vivas. Como o rei resolveu fazer um baile de máscaras, e veja que aqui por vezes eu o chamo de rei, outras horas eu o chamo de príncipe, pois apesar dele ser o príncipe, ele agiu como se fosse um rei, defendendo aqueles que ele mais amava. Embora devamos confessar que ele foi no mínimo relés em não ter ajudado as demais pessoas. Mas ele agiu como um rei, ele liderou um grupo. Dessa maneira, o príncipe fez um baile de máscaras, e as pessoas estavam dançando, cada uma com a sua máscara. As máscaras eram feitas de cera. Haviam rostos felizes nessas máscaras, haviam rostos tristes. Era semelhante àquelas máscaras que você vê como uma representação do teatro. Aquele prosopon, aquele persona, que os atores da Grécia Antiga usavam para fingirem serem personagens nos grandes anfiteatros da Grécia e de Roma Antiga. E eles estavam alegres, dançando com suas máscaras. De repente, eles se deparam com um personagem estranho, que até então eles não haviam visto ali. O personagem estava usando uma máscara assustadora. A máscara era vermelha, de um rubro simplesmente nojento. Um rubro que fazia lembrar o de um corpo em decomposição quando expele as gotas de sangue de seu interior. Era algo que dava para fazer com que as pessoas vomitassem diante de sua presença. A máscara que este personagem usava, além de ser vermelha, ela fazia com que não se visse os olhos do indivíduo que a estava usando. Sim, os olhos eram completamente escuros, como se, ao olhar para eles, você estivesse olhando para a própria caixa craniana do personagem que estava atrás daquela máscara. A máscara se parecia com um rosto em estado de putrefação esquelética, com um pouco de pele manchada de sangue com os dentes aparecendo. Haviam como se fossem pequenos vermes junto da máscara, como se a estivesse devorando de dentro para fora. Havia um véu escuro do pescoço da máscara para baixo, que lhe cobria todo o corpo, e não se viam seus pés, parecendo assim que aquele espectro estava flutuando no ar, e não caminhando. Ele se movia lentamente aonde quer que ele quisesse, mesmo com a fisionomia das pessoas de total rebeldia contra ele, pois as pessoas, ao verem aquele personagem esquelético, feio, apodrecido, nojento, com um ar que dava ânsia de vômito e ao mesmo tempo medo aos olhos do mais corajoso, a multidão, sim, começou a ficar assustada, querendo que aquele ser fosse retirado da abadia imediatamente. Todos sabiam na ponta da língua os nomes dos que haviam sido bem-aventurados por estarem dentro da abadia e por agora morarem nela já faziam quase 6 meses, mas ninguém sabia quem era aquele personagem. Acaso ele era algum padeiro que havia sido chamado pelo rei para estar ali entre os salvos da peste rubra? Ou quem sabe ele era um açougueiro? Ou quem sabe ele trabalhava com madeiras? Ou quem sabe trabalhava com algum outro tipo de utensílio ou até mesmo artesanatos? Quem era ele? Ninguém o reconhecia. Ninguém o reconhecia pelas mãos e pelos pés por um motivo muito simples. Ele sequer os tinha, dando a falsa sensação de que ele estava flutuando no ar. Ele então começou a caminhar entre as pessoas, mesmo sem a aprovação delas. As pessoas estavam assustadas. E muitas das pessoas fugiram então para o primeiro dos 7 salões. E ele foi atrás. As pessoas foram para o primeiro salão, onde haviam ricas tapeçarias azuis e o próprio vitral era azul. Depois elas fugiram, vendo que ele
haviam entrado naquele salão e agora elas foram para o segundo salão, aquele cujos ornamentos e cortinas eram púrpuras. E à medida que esse personagem ia se deslocando para o segundo salão, a fisionomia dele ia se tornando cada vez mais assustadora devido ao fato de que o jogo de luzes provocados pelos vitrais de cada salão pareciam vir de encontro a ele, deixando ele com um ar ainda mais assustador e onírico. As pessoas então fugiram para o terceiro salão, que era totalmente verde, e ele lentamente, como se fosse uma cobra se rastejando no ar, sem pés, sem absolutamente membro algum, foi indo na direção deles, para o terceiro salão verde. Apesar do verde ser a cor da vida, muito pouco mudou no seu olhar assustador. A sua máscara assustadora não parecia se tornar mais vívida com o verde, muito pelo contrário, pois agora o verde do terceiro salão fazia com que o rosto daquela máscara se tornasse de um verde apodrecido, como de um corpo em estado de putrefação quando apodrece junto ao limo de um cemitério e passa a absorver o próprio limo e a cor esverdeada da graminha que surge junto do próprio túmulo. Depois as pessoas saíram correndo, gritando e foram para o quinto salão. Ora, o quinto salão era branco. E quando aquele ser entrou no quinto salão atrás daquelas pessoas, a cor branca daquele salão, bem como dos vitrais, fez com que ele se parecesse com um famoso ser que um dia esteve no paraíso. Sim, amigos, estou me referindo ao querubim da guarda, ao querubim ungido, que não guardou o seu próprio principado e nem a sua própria habitação, tendo sido, por causa disso, o primeiro a desafiar as hostes e a ordem celestial, tendo sido por isso expulso pelo próprio Criador. Então as pessoas assustadas foram para o sexto salão, que era de uma coloração tanto roxa quanto violeta ao mesmo tempo. Aquele ser se tornava cada vez mais assustador à medida que ia avançando por cada um dos salões. Não suportando mais aquela situação, as pessoas foram para o sétimo salão, onde tudo era preto e o vitral vermelho cor de sangue. O ser evidentemente entrou ali. Ora, o grito das pessoas se tornava cada vez mais assustador, pois aquele salão antes fazia com que a fisionomia mais bela do indivíduo se tornasse agora feia, com uma expressão cadavérica e totalmente demoníaca. Imagine então aquele espectro com aquela máscara rubra. Imagine a fisionomia que ele assumiu. Sim, meus amigos, no mais terrível pesadelo que você possa ter na sua vida, Deus o livre, você não terá um pesadelo que se aproxime daquilo que as pessoas viram no sétimo salão, quando aquele ser entrou, e as luzes avermelhadas vindas do vitral vermelho, bem como a escuridão vinda da cor negra das paredes, se tocaram naquele espectro. O rei apavorado, vendo aquele griteiro todo, aquele desespero, mães segurando seus filhos de medo que aquele ser se aproximasse de seus bebês, pais assustados protegendo seus filhos, colocando suas mulheres e seus filhos atrás de si, numa tentativa corajosa e tola de protegê-los da morte, começaram a gritar em total desespero. O príncipe então sacou da sua espada e disse consigo mesmo: quem ousa desafiar a ordem e a alegria desta abadia? Saiu então de seu trono e foi correndo atrás daquele ser no sétimo salão. Quando então o rei, ousadamente, como um bravo herói dinamarquês, pega com a sua mão a máscara apodrecida daquele ser e vê a sua mão totalmente infectada por aquele musgo vindo da própria máscara que ele não sabia o que era. Quando ele então pega aquela máscara e tira para saber qual é a verdadeira fisionomia do ser que estava ali atrás dela, eis que o pano que cobria o corpo daquele ser cai no chão. E em seu lugar não fica absolutamente nada. Não havia nada ali, atrás daquele pano, nem atrás daquela máscara.
O rei, então, vendo aquela máscara se parecendo cada vez mais com uma caveira em sua mão esquerda, começa a tossir. Musgos avermelhados começam a surgir em seus braços, em seus ombros, em seu rosto, em seu peito, em suas coxas, em suas pernas, em seus pés. Então ele vê que está infectado com a morte rubra e cai morto, vomitando sangue e todo tipo de podridão que se possa imaginar. Então as pessoas naquele 7º salão começam a morrer uma atrás da outra, com aquela mesma peste, com aquela mesma praga, com aquela mesma morte rubra da qual elas haviam fugido durante 6 meses, mas que agora se mostrava totalmente impossível de ser evitada. Elas começam a morrer umas atrás das outras. Os gritos de pavor e pânico são substituídos lenta, dolorosamente por um silêncio ensurdecedor, apavorador. Os corpos apodrecendo por causa da morte rubra, totalmente mortos, param diante do relógio que havia naquele 7º salão. Quando o último fôlego de vida sai daquela última pessoa, o relógio simplesmente para. E é assim que termina a história. A Morte Rubra, escrita pelo grande autor Edgar Allan Poe, que supostamente teria se baseado em fatos reais e numa tentativa desesperada de contar aquilo que os livros de história não têm coragem de nos contar. A morte rubra nada mais é do que aquilo que os livros de história nos relatam como sendo a peste negra. Mas os livros de história não têm coragem de contar nem a ousadia do rei, do bravo rei feliz, e nem aquela máscara entrando lenta e gradualmente, sendo guiada pela própria peste rubra. Pois se os livros de história, amiguinhos, nos trouxessem isso, os nossos próprios historiadores não acreditariam. Por isso até hoje é um mistério como ocorreu a peste negra e como ela terminou. Mas vocês, meus amigos que têm assistido esse vídeo até aqui, agora sabem a verdadeira história por detrás da peste negra. E que longe de ter sido a peste negra como os livros de história falsamente nos ensinaram, na verdade foi a morte rubra. Então é assim que termina a história, meus amigos. Compartilhe, dê o seu joinha, se inscrevam, participem, comentem, e espero que essa história não lhes cause pesadelo. Lembre-se, por vezes os autores de literatura de terror nos narram a verdadeira história, que nem os verdadeiros e geniais historiadores têm coragem de encarar. Um forte abraço, até mais.